uniram-se e formaram uma parceria que se mantém ativa desde então. Resultado: uma formidável força vulcânica, capaz de criar magma em escala monumental. À medida que a dorsal mesoatlântica se separa, a descompressão do material que está abaixo, isso cria fusão. Descomprimir é tirar a pressão. É como abrir uma lata de refrigerante ou tirar a rolha de uma garrafa de champanhe. A remoção de tanta pressão faz a rocha derreter e se tornar magma líquido. O hotspot leva calor de dentro da Terra para a superfície e também cria fusão. A combinação entre descompressão da rocha abaixo da superfície e transporte de calor de dentro da Terra cria grande quantidade de magma. O incrível encontro da dorsal mesoatlântica com o hotspot começou a construir a ilha debaixo da água e a empurrou para cima. Assim nasceu a Islândia. Os cientistas dataram o surgimento da Islândia há 20 milhões de anos e só podiam imaginar como deve ter sido. Mas em 14 de novembro de 1963, ao largo da costa da Islândia, o mundo viu uma repetição do espetacular nascimento da Islândia. Uma coluna de cinza de rocha explodiu para fora do oceano e chegou a 5.500 metros de altura. Tão alta que pôde ser vista a 110 quilômetros dali, na capital da Islândia, Reykjavik. Uma nova ilha se formou ante os olhos do mundo. Os cientistas a chamaram Surtsey, em honra de Surtur, deus nórdico do fogo. Situada a 30 quilômetros da costa, a pequena Surtsey se tornou alvo dos geólogos. Ela oferece evidências muito claras ao Dr. Lafmina, que investiga como se formou a Islândia. Ver Surtsey pela primeira vez é realmente incrível. Eu vi muitas fotos aéreas, mas estar aqui, vir de fato e poder andar e ver de perto a formação geológica é algo realmente inspirador. O tipo de erupção que formou Surtsey recebeu o mesmo nome e costuma ser chamada de erupção surtseyana. São erupções muito explosivas. A interação do magma quente, ou lava, com o oceano produz uma erupção muito explosiva de cinzas e vapor de água. Quando os cientistas chegaram à ilha no verão de 1964, acharam difícil acreditar que essa era uma ilha cuja idade era medida em meses, não em milênios. Em 9 meses e meio, todo o cone vulcânico feito de cinzas se formou. Além disso, houve um fluxo de lava que saiu do cone e formou o que vemos, aquela camada de rocha negra ali na frente. Agora os geólogos puderam ver que a Islândia se formou há pouco. Em apenas 20 milhões de anos, ela cresceu de uma ilhota para uma massa de terra de 100 mil quilômetros quadrados, pouco mais do que o estado de Pernambuco. As forças que impulsionam os vulcões da Islândia foram reveladas. Fendas através do vulcão Hekla propiciaram gigantescas erupções fissurais, e a presença de químicos raros na rocha provou que as erupções foram causadas por duas forças distintas, a dorsal mesoatlântica e o hotspot. A Islândia se tornou a maior ilha vulcânica do mundo. Mas só o vulcanismo não explica como sua superfície foi formada. A investigação vai revelar outra força dramática que esculpiu a forma peculiar da Islândia como a conhecemos hoje. E essa força pode desafiar o poder de seus vulcões. Hoje, o gelo cobre 10% da Terra durante o ano todo. E no meio do país se encontra a maior capa de gelo da Europa. A poderosa geleira Vatnajökull. Com quase 8 mil quilômetros quadrados, Vatnajökull é tão grande que tem até suas próprias condições climáticas. Com 1.000 metros de espessura, a geleira comprime a terra como se fosse uma grande placa de rocha, e suas beiradas se estendem pelos vales como se fossem línguas de gelo.
Perito em geleiras, o Dr. Matthew Roberts vai investigar como o gelo pode moldar a rocha sólida, para descobrir que papel ele teve no passado da Islândia. Isto aqui é um GPS. É igual ao usado em automóveis que vamos usar para medir o movimento da geleira. O aparelho vai ficar aqui alguns dias e eu vou voltar para ver como a geleira se moveu. Os dados do Dr. Roberts revelaram que a geleira toda está se movendo para frente a impressionante razão de 60 centímetros por dia. Este é um ambiente em constante mudança. O gelo aqui é como se fosse uma espécie de mar congelado. O gelo flui para fora dos limites do vale, se expande e se espalha para ocupar mais área. À medida que ele se expande, fendas se formam. Grandes depressões, como esta aqui. Há fendas menores. E, às vezes, através dessas aberturas se ouvem sons peculiares. A geleira faz um som que parece ser um rugido. Todos esses são sinais de que a geleira está viva e se move lentamente. Vatnajökull é uma das maiores calotas de gelo do hemisfério norte. Fluindo vale abaixo, a grande massa de gelo se move ameaçadoramente ao peso de 1.100 toneladas por metro quadrado. O Dr. Roberts acredita que o gigante em movimento tenha a força de erodir rocha sólida e achou evidências cruciais que provam isso. Este é um excelente exemplo do poder de erosão glaciário. Esta rocha deve ter ficado presa na base do gelo, e quando o gelo passou em cima da rocha, ele erodiu toda a superfície dela e produziu estas marcas peculiares, chamadas estrias. Podemos até ver em que direção o gelo fluiu. Vou pegar uma pedra para ilustrar o que eu disse. Imagine que isto fosse a base do gelo e que material preso nessa base fosse arrastado pela geleira à medida que ela se move, produzindo marcas assim na superfície. É como uma lixa atuando na madeira. É o mesmo efeito de erosão. O processo erosivo desta rocha é o mesmo que está acontecendo em maior escala com a superfície dos vales. A geleira é literalmente responsável por esculpir a paisagem. Ela produz canais e bacias peculiares, que antes estavam cheias de rocha sólida. Isso atesta o grande poder de erosão do glaciar. Os antigos fiordes da costa têm o mesmo perfil de bacias profundas, o que quer dizer que um dia já foram cobertos de gelo. Os cientistas sabem que há cerca de 1,5 milhão de anos, mudanças na órbita da Terra e na inclinação de seu eixo causaram o resfriamento do planeta. Uma enorme placa de gelo desceu do norte e recobriu a Islândia em um manto de gelo. À medida que o gelo avançou ou se retraiu, cavou profundos fiordes e recortou a costa norte da Islândia. O gelo foi de uma força tão formidável que sepultou vulcões debaixo da Islândia até hoje. Fogo e gelo ficaram engajados em uma luta titânica pela supremacia. Poderia o gelo que cavou os fiordes extinguir o fogo que criou a Islândia? A primeira pista está neste antigo vale, 8 quilômetros a oeste da geleira. O solo do vale está repleto de rochas gigantes. Mas o que interessa ao Dr. Roberts é como foram parar lá. As rochas nos dão uma indicação de como esta paisagem foi formada. Elas se agruparam aqui e uma coisa interessante é que são arredondadas, mostrando que rolaram e se juntaram por alguma força dinâmica. Também vemos rochas menores presas entre as outras. Claramente, o que fez isso foi o curso de água. Mas não foi a água de um rio, como o que vemos ali. Foi uma enxurrada de água muito, muito maior e mais rápida que inundou todo esse vale. O Dr. Roberts tem uma teoria extraordinária sobre o que aconteceu aqui. Há muito tempo, uma inundação cataclísmica, um vagalhão de 30 metros de altura, invadiu este vale. Foi tão poderoso que rolou pedras gigantes como se fossem pedrinhas antes de elas ficarem onde estão. Mas o que criaria um fluxo de água tão colossal?
O Dr. Roberts acha que a inundação veio da poderosa geleira Vatnajökull e vai procurar pistas. A área a cobrir é grande e o Dr. Roberts resolve voar. A investigação o leva a uma evidência crucial. Esta estranha depressão na superfície do gelo. Este é um lugar incrível. É uma depressão gigantesca que foi formada por um bolsão de água que escoou da base da calote de gelo. As fendas concêntricas que vemos claramente no gelo se formaram à medida que o gelo ruiu para o buraco criado quando a água escorreu. Sob o gelo, um processo dinâmico está em curso. O magma quente e o vapor estão derretendo o gelo por baixo. A água derretida se acumula e forma bacias no gelo, no topo do vulcão. A bacia se enche lentamente, mas quando isso acontece, o gelo em volta se torna instável. Fendas aparecem no gelo e, à medida que a água escorre, formam-se túneis que a canalizam para o limite da geleira. Isso pode sugerir que erupções vulcânicas ainda podem ocorrer, mesmo debaixo do enorme peso do gelo. Será esse processo a chave para explicar a antiga inundação cataclísmica? Para responder a isso, temos de ir a um dos maiores vulcões da Islândia. O Grímsvötn. Sepultado no meio do gelo no coração da geleira Vatnajökull, o enorme vulcão entra em erupção a cada 10 anos. Aqui, fogo e água colidem espetacularmente e desse embate os vulcões saem vitoriosos. O gelo não consegue vencer o enorme poder dos vulcões da Islândia, que agora tem mais um caminho para se expandir. Durante uma erupção dessa magnitude, o Grímsvötn pode derreter gelo suficiente para encher o maior reservatório dos Estados Unidos, o Lago Mead. Mas esse enorme volume de água não pode ser contido pelo gelo por muito tempo, e se produz inevitavelmente uma gigantesca inundação glaciária. Essa força da natureza atingiu a Islândia em 1996, com consequências devastadoras, e com a água arrastando tudo à sua passagem. Pontes foram destruídas e arrastadas, e autoestradas ficaram submersas. A enchente atingiu um pico de vazão de mais de 50 mil metros cúbicos por segundo, uma torrente notável, equivalente à vazão de verão do rio Amazonas. Imagine esse tipo de condição em uma área relativamente pequena. A violenta força da água carregou icebergs do tamanho de prédios de 4 andares. Torrentes assim que podem mudar a paisagem em poucos dias. O poder de erosão da água em movimento pode resultar em grandes quantidades de rocha fragmentada, despedaçada, pela alta pressão que a água exerce. E literalmente a paisagem se transforma a olhos vistos durante uma inundação glaciária assim. A história da estranha paisagem da Islândia toma forma. Estrias na rocha provaram que o gelo é uma força formidável e que esculpiu a peculiar costa da Islândia. Rochas espalhadas em vales vazios revelaram que houve inundações cataclísmicas no passado. E depressões no gelo confirmam que os vulcões da Islândia não foram suprimidos. Mas há 12 mil anos, as calotas de gelo regrediram, o que equivaleu a liberar a Islândia de sua prisão gelada. Agora, o efeito dos vulcões da ilha poderá ser sentido em escala global. Por milhares de anos, os vulcões da Islândia travaram uma luta titânica com o gelo. Mas há 12 mil anos, as calotas de gelo acabaram se retraindo. Isso abriria um novo capítulo na história vulcânica da Islândia, porque os vulcões ficaram livres para se expandir. E qual foi o efeito disso na Islândia e seus arredores? Um dos efeitos mais dramáticos pode ser visto na região centro-sul da ilha.
Esta paisagem lunar é conhecida como laque. Uma extensão de estranhas crateras e lava solidificada que borbulhou de uma grande fenda no solo. Essa enorme erupção fissural se estende por incríveis 26 quilômetros através da região. O vulcanólogo Dr. Thor Thordarson vai investigar Laque, local de uma das maiores erupções da história recente. Uma erupção de efeitos devastadores em escala mundial. A fissura Laque se estende daqui do sudoeste e segue, se estendendo pela paisagem, com uma fileira de cones, atravessa o Monte Laque, dividido em dois durante as erupções, e continua para nordeste até as margens da geleira ali. Testemunhos dataram com precisão a data da erupção, 1783. Foi um dos anos mais desastrosos da história da Islândia. Resíduos da erupção causaram a perda das colheitas da ilha toda e 75% dos animais morreram, o que mergulhou a Islândia em uma fase de escassez e fome que matou 10 mil pessoas. Mas misteriosamente, ao mesmo tempo, o resto do hemisfério norte passou por uma estranha onda de frio. Com 1,6 graus centígrados abaixo do normal em média, o hemisfério norte congelou. O Mar do Norte ficou congelado ao longo da Holanda, de modo que as pessoas patinavam pela costa inteira. E houve gelo no Mississippi até em Nova Orleans, naquele inverno. Por muitos anos, pensou-se que não havia relação entre as erupções de Laque e os eventos climáticos, mas os avanços da geologia demonstraram que não se tratou de simples coincidência. Comparando testemunhos oculares e evidências geológicas, o Dr. Thordarson reconstruiu o que aconteceu. Ele descobriu que a erupção começou com uma explosão na manhã de 8 de junho de 1783. Que mandou rochas pelos ares e rasgou a terra em uma fissura de 1,5 km. Mas isso foi só o começo. 3 dias depois, outra erupção abriu uma segunda fissura, depois uma terceira, uma quarta, uma quinta. No total, a crosta terrestre se abriu em 10 grandes fissuras, pelas quais a lava irrompeu continuamente por mais de 8 meses. A gigantesca quantidade de lava que jorrou do solo daria para enterrar Manhattan a uma profundidade de 250 metros. Mas como a erupção da remota ilha causou um caos climático a milhares de quilômetros de distância, permaneceu um mistério. A evidência que ligaria Laque à catástrofe mundial estava oculta no interior das rochas. A história está nas rochas. Esta aqui faz parte do material magmático que saiu durante a erupção. Estes orifícios são chamados bolhas. E se formam quando o magma sobe das profundidades e se aproxima da superfície e começa a ferver, literalmente. O gás que está dissolvido no magma de profundidade entra nas bolhas e depois escapa na atmosfera. Quando a rocha com bolhas emergiu na superfície, gás teria sido lançado na atmosfera da Islândia. Seria esse gás o causador do caos climático pelo planeta? A identidade do gás pode ser descoberta na estrutura microscópica da rocha. Se examinarmos a rocha, nós vamos ver manchas brancas. Essas pequenas manchas são cristais que se acumulam no magma a grande profundidade. E às vezes os cristais, quando crescem, podem encapsular magma puro e trazê-lo para a superfície. Como cápsulas de tempo, os cristais brancos contêm magma puro das profundezas da Terra, trancado ali desde 1783. O Dr. Thordarson analisou esse magma e descobriu que continha um veneno: dióxido de enxofre. Como houve muita lava expelida, muito dióxido de enxofre foi liberado. Nada menos do que 100 milhões de toneladas de dióxido de enxofre foram lançadas na atmosfera.
Mas como o gás liberado em Laki poderia causar uma onda de frio pelo globo afora? A resposta está em um nevoeiro espesso e vermelho que foi visto na Islândia em junho de 1783. Em poucas semanas, ele tinha chegado a Paris e Londres, e em julho estava disperso por todo o hemisfério norte. Assim, os cientistas descobriram que o nevoeiro foi firmado pelo dióxido de enxofre, que atingiu grandes altitudes e que, misturado com água, criou uma névoa de ácido sulfúrico. O nevoeiro bloqueou o sol e as temperaturas despencaram. Como resultado, o hemisfério norte teve 3 invernos sucessivos muito rigorosos, o que trouxe inundações a cada primavera e espalhou miséria pela Europa. Alguns historiadores acreditaram por muito tempo que essas condições climáticas desencadearam distúrbios políticos e sociais que levaram à Revolução Francesa em 1789. Mas agora, os cientistas sabem que Laki teve consequências até além desses limites. As temperaturas frias do norte alteraram as correntes de ar do sul, causando mudanças climáticas drásticas. A Índia passou por uma seca terrível. Costumam dizer que mais de 500 mil de pessoas morreu por causa da seca na Índia. A mudança de condições atmosféricas também causou um verão muito frio no Japão. Frio e úmido. As safras de arroz foram perdidas. E o resultado foi a maior escassez da história japonesa. Estima-se que Laki tenha matado mais de 2 milhões de pessoas pelo mundo e foi uma das erupções vulcânicas mais devastadoras da história da humanidade. As evidências provaram que a história vulcânica recente da Islândia teve efeito devastador na ilha e no mundo todo. Enormes campos de lava revelaram que Laki foi uma gigantesca erupção. As bolhas na rocha indicaram que grandes volumes de gás foram liberados em Laki. E os cristais brancos revelaram que o gás venenoso era dióxido de enxofre. Tudo isso evidencia que os vulcões da Islândia causaram caos climático pelo planeta afora. Mas erupções como as de Laki podem não estar confinadas ao passado. Há quem acredite que o equilíbrio entre fogo e gelo esteja mudando, e isso poderia levar a Islândia a outro inferno terrestre. Mostram que a Islândia tem o potencial de ser a ilha mais mortal do planeta. Uma espantosa força vulcânica está debaixo dela e cria poderosos vulcões capazes de gerar gigantescos fluxos de lava e alterar o clima global. Mas muitos vulcões da Islândia estão encobertos por glaciares e o fogo e o gelo coexistem em um frágil equilíbrio. O temor dos cientistas é que esse equilíbrio penda em favor dos vulcões, o que tornaria a Islândia ainda mais mortal. Se o gelo que resta derretesse, que efeito isso teria na atividade dos vulcões da Islândia? A primeira indicação aparece nestas aparentemente inócuas formações de pedra e cascalho. Elas estão por toda a Islândia, mas estas rochas não vieram de um vulcão. Essas são morenas, um termo geológico para definir pilhas de rochas depositadas à frente de uma geleira. Esses depósitos evidenciam que as geleiras estão encolhendo. Ano após ano, a geleira derreteu e se retraiu vale acima, deixando à amostra essa formação. O Dr. Roberts estuda a geleira Vatnajökull há 10 anos e notou uma tendência dramática. A geleira se retraiu muito rápido e desde que eu comecei a vir aqui, eu vi mudanças tremendas. O gelo encolheu à velocidade de 60 metros por ano. O lago que se vê aqui costumava estar cheio de gelo. Eu vi o gelo derreter aos poucos, eu vi a morena se formar e todo o vale ficou quase árido. Talvez em 20 anos a geleira toda desapareça e este vale se torne um lago. As geleiras da Islândia estão derretendo a um ritmo sem precedentes. Nos últimos 40 anos, 5% das calotas de gelo derreteram.
E a questão que os cientistas querem entender é que efeito o rápido derretimento pode ter sobre os vulcões que estão abaixo. A única época em que a geleira derreteu tão depressa foi quando a Islândia saiu da última era glacial. Mas o que eventos passados podem nos dizer sobre o futuro? O geólogo e professor Bill Maguire investigou como a atividade vulcânica mudou no fim da última era glacial e chegou a resultados surpreendentes. Há 11 ou 12 mil anos, houve um rápido derretimento das geleiras da Islândia e de outras partes. Isso desencadeou um aumento da atividade vulcânica porque a remoção de gelo foi muito rápida. O rápido derretimento do gelo disparou erupções vulcânicas. As erupções vulcânicas são detonadas pelo gás no magma. Ele se expande e forma bolhas e elas conduzem a erupção como quem tira a rolha de uma garrafa de champanhe. Mas um grande peso no topo do vulcão, uma grande massa de gelo ou de água, pode anular a atividade vulcânica. Mas quando o gelo derrete muito depressa, a pressão abaixo dele é liberada repentinamente e os problemas começam. À medida que o gelo derrete, a pressão do magma embaixo dele é reduzida. Algumas bolhas se formam e se aglutinam, e esse processo acaba levando o magma para a superfície, causando erupções explosivas e grande derramamento de lava por enormes distâncias. As geleiras da Islândia estão derretendo rapidamente. Isso levou os cientistas a acreditar que uma erupção devastadora na escala de Laki pode acontecer de novo. A questão é quando. São coisas que devemos considerar para tentarmos nos preparar se acontecerem enquanto vivermos. É possível que tenhamos outra erupção dessas aqui na Islândia? Com certeza. A investigação revelou como a vasta e violenta ilha da Islândia foi formada. Fendas na planície de Thingvellir e traços de químicos nas rochas revelaram como a dorsal mesoatlântica e hotspots uniram forças para criar uma força vulcânica gigantesca. Colossais erupções fissurais rasgaram a terra e, sobre milhões de toneladas de lava, a Islândia rapidamente se formou. Fiordes profundos no norte da ilha evidenciaram que uma calota de gelo erodiu a terra e sepultou vulcões, deixando fogo e gelo travarem uma batalha titânica. Rochas espalhadas por antigos vales revelaram que o fogo saiu vitorioso, o que desencadeou enchentes cataclísmicas. E partículas de enxofre nas rochas mostraram como os vulcões da Islândia têm potencial para causar uma destruição global. Hoje, geleiras estão derretendo sobre alguns dos vulcões mais mortais do mundo, e isso aumenta o risco de erupções. Nos últimos 20 milhões de anos, a poderosa força vulcânica da Islândia criou uma paisagem vasta e quase extraterrestre. Volátil e imprevisível, essa força pode desencadear uma erupção colossal, que além de devastar a Islândia, pode devastar o mundo. Existem fenômenos no espaço que são mais bizarros do que um escritor de ficção científica pode imaginar. Existem tantos extremos no espaço que é muito difícil que um ser humano aqui no planeta Terra consiga imaginá-los. Imagine uma partícula que possa atravessar seu corpo. Um planeta perdido oculto em nosso sistema solar. E nuvens formadas pelo álcool que bebemos. O universo está repleto de coisas bizarras. Mas muitas vezes acontece que os fenômenos mais estranhos são os que mais nos ensinam sobre o universo. Eles são distantes, inexplicáveis e muito peculiares. Vamos viajar para o lado estranho do universo. O universo. Os fenômenos mais estranhos do espaço.
Desde a Via Láctea até as regiões mais remotas, a bilhões de anos-luz de distância, o espaço está repleto de fenômenos muito estranhos. É difícil compreender alguns dos conceitos e coisas que achamos no espaço exterior, porque eles são profundamente diferentes da vida em nosso planeta. Quanto mais descobrimos, menos sabemos. Existe um suprimento ilimitado de fatos estranhos sobre o universo que ainda não foram descobertos. O universo está repleto de todo tipo de fenômenos misteriosos que ainda não entendemos plenamente. Por estranho que pareça, os astrônomos descobriram nuvens interestelares formadas pelo mesmo tipo de álcool que existe na cerveja. Uma das nuvens mais estranhas está cheia de moléculas orgânicas. E, em particular, de álcool etílico. E esse é o álcool que bebemos. Então, a ideia é de que pode existir uma enorme destilaria cósmica. E isso é engraçado, mas na verdade é assim mesmo. As nuvens moleculares gigantes são enormes complexos de gás e poeira. Algumas têm 1000 vezes o tamanho do sistema solar. Seus núcleos imensos e densos permitem a formação de moléculas complexas que podem produzir um coquetel cósmico. Nesta cervejaria, cevada, água e levedura são usados para produzir álcool. Mas nas nuvens moleculares interestelares, são os grãos de poeira que servem como local de nucleação em que as moléculas mais simples, como as de hidrogênio, água e dióxido de carbono, se juntam e reagem quimicamente para formar moléculas mais complexas, como o álcool etílico. Quando os grãos de poeira migram para o centro da nuvem molecular, eles começam a se aproximar da estrela central que está se formando no núcleo. Isso os aquece, provavelmente o bastante para evaporar as moléculas complexas, como o álcool etílico, para o espaço interestelar. Obrigada. Saúde. Então, como esta cervejaria, os grãos de poeira nas nuvens moleculares interestelares servem como locais de encontro onde as moléculas solitárias podem formar moléculas complexas. A primeira nuvem de álcool foi detectada em 1975. Desde então, outras nuvens estranhas como essa foram observadas. A nuvem G34.3 na constelação de Áquila tem 1000 vezes o diâmetro do sistema solar. Na verdade, na G34.3 existe álcool etílico suficiente para fornecer 300 mil copos de cerveja por dia para cada habitante da Terra nos próximos bilhões de anos. Essa seria uma festa daquelas. O único lado ruim é que isso iria provocar uma dor de cabeça horrível, porque está misturado com ácido cianídrico, monóxido de carbono, dióxido de carbono, amônia e outras substâncias não muito boas. Elas podem parecer nuvens inebriadas, vagando sem rumo pelo espaço. Mas por incrível que pareça, essas nuvens irão formar sistemas estelares, planetas e talvez até vida. Nos limites externos da nuvem, os grãos de poeira congelados com as moléculas complexas estão intactos. De fato, hoje nós os conhecemos como cometas. Pensamos que os cometas podem ser responsáveis por trazer algumas dessas moléculas mais complicadas para o sistema solar interior. Eles podem ter semeado nosso planeta com essas moléculas que formam os aminoácidos, que são essenciais para a vida. O nosso Sol e a Terra formaram-se de uma nuvem interestelar, similar à de álcool. E se tiver os ingredientes orgânicos certos, você terá os ingredientes para a vida. Pode parecer estranho que haja uma nuvem gigante de álcool flutuando no espaço. Mas uma das coisas que gosto é como as moléculas orgânicas comuns, álcool é uma delas, estão em toda a galáxia e no universo. Estão por toda a parte. Se a Terra fosse transformada em pó, seria como uma nuvem interestelar.
com todas as substâncias que nos formam. As nuvens de álcool podem ter semeado a vida na Terra. Por mais incrível que pareça, pode haver vida em outros tipos de nuvens realmente estranhas. Vênus, o segundo planeta a partir do Sol, tem uma superfície muito quente. Mas a temperatura das nuvens que pairam a uma altitude de 50 quilômetros é adequada à vida. A temperatura é como a da superfície da Terra. A pressão atmosférica é quase a mesma da superfície da Terra. Podemos dizer que se a vida pode existir na Terra, talvez possa existir condições similares em Vênus. Se houver vida nas nuvens de Vênus, como ela chegou ali? Pensamos que a atmosfera de Vênus é resultado do que chamamos de efeito estufa descontrolado, em que o aumento do dióxido de carbono faz a temperatura subir na superfície. Se havia oceanos líquidos de água em Vênus, eles teriam fervido e evaporado para o espaço, migrando para as camadas superiores da atmosfera. A vida precisa de água. As nuvens de Vênus contêm água sob a forma de ácido sulfúrico. Na Terra, os cientistas encontraram organismos. Os extremófilos que vivem em líquidos ácidos, como as fontes quentes do Parque Nacional Yellowstone. Alguns especulam que organismos poderiam viver nas nuvens de Vênus e que podem ter evoluído formas de usar a luz ultravioleta, como as plantas usam a luz visível para a fotossíntese. Existe muita química nas nuvens. Temos os compostos sulfúricos, hidrogênio e outros elementos necessários para criar e manter a vida. Tais elementos são abundantes nessas altitudes. Então não é inconcebível que a vida possa sobreviver ou existir nas camadas de nuvens de Vênus. Um método para testar se a vida poderia existir nas nuvens de Vênus é examinar as nuvens da Terra. Estudos feitos na Terra, coletando partículas das nuvens, examinando-as no laboratório, mostraram que organismos minúsculos, bactérias, podem viver flutuando pela atmosfera, sendo carregadas por correntes de ar e levadas pelo vento. Elas podem sobreviver muito tempo na atmosfera. Por analogia, o mesmo tipo de comportamento pode ocorrer em Vênus. Se houver vida na atmosfera venusiana, ela pode flutuar por longos períodos. Algum dia a NASA pode enviar uma missão a Vênus para ver se há vida nas nuvens. Mas agora os cientistas querem saber se há outro planeta peculiar no Sistema Solar. Um planeta misterioso ainda desconhecido. O planeta X é um planeta hipotético que pode estar além de Netuno. Planeta X é uma designação genérica para um planeta desconhecido em algum ponto do sistema solar externo e ainda não descoberto. Os astrônomos especularam que pode haver um planeta oculto ao observar o cinturão de Kuiper, formado por rochas geladas além da órbita de Netuno. No limite externo do cinturão, a densidade de rochas espaciais cai bruscamente. Isso poderia ser causado pela gravidade de Netuno ou até mesmo por um planeta desconhecido. Uma hipótese para a queda de objetos no cinturão de Kuiper que vemos depois de 50 ou 55 unidades astronômicas é que exista um planeta oculto em algum ponto que poderia atraí-los naquela região. Os cientistas discutem há tempos quantos planetas existem no Sistema Solar. Será que há mesmo um planeta X?
Inicialmente, quando Plutão foi descoberto, pensamos que fosse o planeta X. Recentemente, descobrimos outros objetos do cinturão de Kuiper, como Eris e Sedna, que foram considerados como o planeta X. Ainda precisa ser feita a descoberta de um objeto muito grande no sistema solar exterior, de modo que ainda existe a ideia de um planeta X, um planeta misterioso, oculto, em algum ponto do sistema solar. Os cientistas logo poderão resolver o mistério do cinturão de Kuiper. Se existir um planeta X, os investigadores cósmicos irão encontrá-lo. Acreditamos que em pouco tempo poderemos descobrir se existe ou não esse planeta com uma nova geração de sondas de larga escala que vão detectar qualquer coisa no espaço. O planeta X pode existir ou não. Mas outros planetas foram observados na imensidão do espaço e são realmente do outro mundo. Nosso sistema solar tem planetas bem incomuns, mas não estamos sós. Telescópios avançados já identificaram 300 planetas situados muito além do sistema solar. Eles são chamados de exoplanetas. Os exoplanetas mais estranhos são os planetas de pulsares. Ao contrário dos que orbitam uma estrela, esses planetas orbitam uma estrela de nêutrons, chamada pulsar, que envia uma emissão de rádio pulsante, como a de um farol. Nos anos 90, os cientistas descobriram 3 planetas de pulsar, a cerca de 900 anos-luz na constelação de Virgem. Se eu pudesse votar, eles seriam escolhidos como os planetas mais estranhos do universo. Esses planetas ficam muito perto do pulsar. Esse não é um bom lugar para um planeta. Ninguém esperava achar um planeta ao redor de um pulsar, porque um pulsar ou uma estrela de nêutrons é o resto de uma explosão supernova. Essa estrela fragmentou-se em uma das explosões mais violentas e caóticas do universo. O que os planetas fazem ali? Isso foi uma grande surpresa. Existem 3 desses planetas. 2 deles têm 4 vezes a massa da Terra. E o terceiro tem 2 vezes a massa da Lua. São planetas bem pequenos. De fato, orbitam tão perto da estrela de nêutrons primária que todos podem caber na órbita de Mercúrio. E eles são muito próximos. A questão é como esses planetas resistiram à explosão da supernova. Se o mesmo ocorresse com o nosso Sol, os planetas do sistema solar interno seriam vaporizados. Se os planetas que avistamos já existiam na época da supernova e eles resistiram, certamente extinguiu-se toda a vida que pudesse haver nesses planetas. Não há dúvidas disso. Só a força, a energia e a radiação de uma supernova a tornam mortal para qualquer coisa. Se os 3 planetas não orbitavam a estrela na época da explosão da supernova, como eles chegaram ali? Talvez esses estranhos planetas do pulsar tenham se formado com os detritos da explosão da supernova. Talvez algum material tenha sido lançado, mas não escapou à gravidade e deixou detritos que formaram os planetas. Na verdade, não sabemos como esses estranhos planetas do pulsar se formaram. Eles desafiam todas as teorias atuais. Os planetas do pulsar revelaram informações sobre a formação dos sistemas solares no universo. Se os planetas do pulsar se formaram depois da explosão da supernova,
Isso indica claramente que a formação de planetas pode ocorrer em ambientes extremos e inesperados. Talvez não seja necessário algo tão ordenado como o gás que formou nosso sistema solar. Isso é muito interessante. Mas se os planetas já estavam ali antes da explosão e permaneceram ligados à estrela, isso é um desafio interessante para a teoria também, porque mostra que, de algum modo, os planetas podem continuar ligados a seu sistema. Os planetas do pulsar são estranhos, mas a estrela de nêutrons que eles orbitam também é bizarra. O material das estrelas de nêutrons é incrivelmente denso. Ele tem uma massa muito alta por unidade de volume. De fato, é tão denso quanto um núcleo atômico. Então, se eu tivesse uma pá cheia de areia e esse fosse o material da estrela de nêutrons, ele pesaria tanto quanto o Monte Whitney na serra de Sierra Nevada, na Califórnia. Isso teria tanta massa como uma montanha. E um balde cheio do material da estrela de nêutrons pesaria tanto quanto o Monte Everest, a maior montanha do planeta Terra. Eu posso levantar facilmente um balde de areia, mas se ele estivesse cheio do material de estrela de nêutrons, não haveria jeito de eu poder levantar o Monte Everest, e isso demonstra de maneira muito clara como o material da estrela de nêutrons é incrivelmente denso. Existem dois tipos de estrelas de nêutrons. Pulsares, que giram rapidamente e emitem pulsos de rádio. E magnetares, que giram mais devagar e emitem energia de magnetismo. Os magnetares são muito mais raros que os pulsares e têm os campos magnéticos mais fortes no universo. Não há locais na Terra em que se possam encontrar campos magnéticos tão fortes como os encontrados nos magnetares. Mas existe um tipo de paralelo com esta bobina de Tesla. Uma bobina de Tesla é um experimento original de Nikolai Tesla, que estava tentando descobrir como ter eletricidade sem ter a fiação nas casas e fornecer eletricidade pelo ar. A bobina de Tesla tem uma grande diferença de voltagem, 500 mil de volts entre a bola no meio e a gaiola que a cerca. E essa diferença causa uma liberação de energia que, quando os elétrons voam pelo ar, libera uma enorme quantidade de energia nas fagulhas. Um magnetar é quase a mesma coisa, é uma liberação de energia que vemos em raios gama e raios-x. Os magnetares podem liberar incríveis explosões de energia. Não de um jeito periódico como um pulsar, mas sim de um modo aleatório. Algo acontece na crosta, como um tremor, e alguns campos magnéticos se unem e liberam muita energia, que se transforma em raios X e raios gama. Magnetares e pulsares são estrelas estranhas, mas os cientistas encontraram algo mais bizarro. Uma estrela que age como um pulsar e um magnetar. O satélite Rossy X-Ray Time Explorer da NASA observou essa estrela ejetando 5 jatos colossais de energia sob a forma de labaredas, o que é característico de magnetares. Isso ocorreu 5 vezes entre maio e julho de 2005. Cada labareda durou menos de 1 segundo e liberou energia equivalente a milhares de sóis. Houve um caso de um pulsar que teve várias explosões como as dos magnetares, o que exige um campo magnético muito mais forte, além de algum tipo de reestruturação do campo magnético que libera subitamente muito mais energia do que um pulsar normal. Então temos pelo menos um caso de um vínculo ou de um elo perdido entre pulsares e magnetares. Um pulsar que se comportou como um magnetar. A estrela Combo Pulsar Magnetar tem menos de 900 anos e é bem jovem. Os astrônomos pensam que talvez as estrelas de nêutrons surjam como magnetares e depois se transformem em pulsares. Pode ser.
que muitas estrelas de nêutrons que finalmente se tornam pulsares normais, na verdade passem por explosões como de magnetares, quando elas são muito jovens, com poucas centenas de anos ou 1000 anos. Esse pode ser o elo perdido. Vemos isso nesta estrela que é mais jovem do que os outros pulsares estudados. Existem estrelas estranhas no cosmos. Mas fenômenos pequenos também podem ser estranhos. Os cientistas resolveram o mistério de uma das coisas mais ilusórias do universo. Uma partícula fantasmagórica que passa pelos seres humanos a cada segundo, todos os dias. O universo abriga infinitos planetas e estrelas bizarros. Mas existem também coisas pequenas e igualmente estranhas no espaço. Quase tudo no universo, inclusive os seres humanos, são feitos de matéria normal, que é formada por 4 partículas fundamentais. Uma delas é uma partícula fantasmagórica chamada neutrino. É feita de 120... Neutrinos teriam meu voto para o mais estranho da matéria normal no universo. Neste exato momento, a cada segundo, 50 trilhões de neutrinos vindos do Sol estão passando pelo meu corpo. E há outros neutrinos das outras estrelas que vêm de diferentes direções e passam pela Terra. Essas coisas, trilhões delas, caem sobre mim a cada segundo. Mas nós não as percebemos porque elas não interagem mesmo conosco. Existe uma partícula engraçada, chamada neutrino, que em italiano significa neutro e pequeno. Ela tem pouquíssima massa, pouquíssima matéria, quase nada mesmo. Mas ela tem energia e, por isso, corre pelo espaço perto da velocidade da luz. Os neutrinos são tão não interativos que, se você imaginar uma camada de 1 ano-luz de chumbo e dirigir um feixe de neutrinos para ela, metade dos neutrinos vão passar através da camada de 1 ano-luz de chumbo sem sofrer efeito algum. Os neutrinos se formam nas reações nucleares dentro das estrelas, como o nosso Sol. Cerca de 60 bilhões de neutrinos solares passam pela unha de seu polegar a cada segundo. Mas há outras fontes que criam neutrinos. Eles são produzidos pelos reatores nucleares. Alguns são produzidos pelo declínio radioativo dos elementos nas pedras que nos rodeiam. Outros são produzidos quando os raios cósmicos atingem nossa atmosfera. E eles batem na atmosfera literalmente, com a força de uma bola a 160 km por hora. Inumeráveis neutrinos foram liberados no universo logo depois do Big Bang, junto com outras partículas e com luz. Os seres humanos descendem dessas partículas primordiais. Os neutrinos são objetos muito pequenos. Mas há grandes objetos igualmente estranhos. Os asteroides são restos rochosos da formação do Sistema Solar. Quase todos orbitam no cinturão de asteroides situado entre Júpiter e Marte. Entre os bilhões de rochas no cinturão de asteroides, existe uma muito excêntrica. Um dos asteroides mais estranhos é chamado de Tutatis. E eu acho que ele chama a nossa atenção por causa de sua forma esquisita. Tem um formato torto e é parecido com um pino de boliche alongado, com um bojo embaixo, um pescoço estreito e outro bojo. Alguns disseram que talvez sejam 2 objetos separados, ligados frouxamente.
Ele tem um período de rotação estranho e dá cambalhotas como uma bola de futebol mal jogada. Ele não gira sobre seus eixos básicos, mas gira sobre os 3 e dá cambalhotas no espaço. Tutatis tem uma órbita muito elíptica que sai do cinturão de asteroides e cruza a órbita da Terra. Ele cruza a órbita da Terra, e isso cria uma zona de perigo, pois é algo que tem potencial para nos atingir. Em setembro de 2004, Tutatis aproximou-se bastante. Ele passou a 1,5 milhão de quilômetros, 4 vezes a distância da Lua. Isso é muito perto para um asteroide, principalmente um grande que, se batesse na Terra, não seria brecado nem um pouco pela atmosfera. Seria uma batida bem feia e devastadora para a Terra. A próxima passagem será apenas no século 26, daqui a centenas de anos. Então estamos a salvo de Tutatis, mas temos de observá-lo. Tutatis é um asteroide irregular, mas há muitos outros corpos estranhos no universo. Uma lua, também chamada de satélite, é um corpo celestial que orbita um planeta anão ou um asteroide. Existem 240 luas no nosso sistema solar. Mas a Lua da Terra é o único satélite do sistema solar que cria um eclipse total do Sol. Porém, uma das luas mais curiosas orbita um planeta gasoso gigante no sistema solar externo. Miranda, uma das luas de Urano, é muito esquisita. Ela é muito pequena, tem apenas 450 quilômetros de diâmetro e caberia no espaço entre Nova York e Washington, apertada. Mas ela é completamente, entende, confusa. Miranda foi apelidada de Lua Frankenstein do sistema solar, por causa de sua superfície irregular. A superfície tem muitos acidentes. Canyons, rachaduras e fendas. Parece que algo acabou de acontecer ali. Mesmo tendo só 450 quilômetros de diâmetro, ela tem canyons com 20 quilômetros de profundidade. Para se ter uma ideia, o Grand Canyon tem 450 quilômetros de comprimento e 1,5 quilômetro de profundidade. O que torna Miranda uma lua estranha no sistema solar é que ela parece ter sido montada de partes e restos de outras luas e planetas. Sua superfície tem uma natureza dupla. Algumas regiões parecem ser muito planas. Mas há outros locais que parecem muito dinâmicos. Miranda intriga os astrônomos porque eles não sabem bem como se formou. Uma teoria diz que bilhões de anos atrás, a Lua envolveu-se em um impacto cósmico tão intenso que se fragmentou em muitos pedaços. Depois se fundiram novamente em padrões e formas diversificados. Uma outra hipótese diz que a superfície de Miranda resulta de falhas geológicas nas quais forças imensas levam as rochas além do limite. Isso é semelhante ao que ocorreu na Terra. Nas Vasquez Rocks, aqui no sul da Califórnia, o que vemos é o resultado de duas placas na superfície da Terra que estão se empurrando mutuamente e criando muito estresse. A liberação desse estresse dobra e retorce a superfície, criando esses espigões incríveis que vemos aqui. Uma ação semelhante ocorre em Miranda, onde existe muito estresse sobre a crosta, provocando dobras e erupções na superfície de Miranda e gerando os picos e desfiladeiros que vemos ali.
Miranda é apenas um dentre milhões de objetos inexplicáveis na Via Láctea. Mas nossa galáxia não é a mais estranha do universo. Existem outras que ampliam o significado da palavra estranha. As galáxias são bairros celestiais formados por planetas,